Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal do Will, o primeiro vídeo de 2022 e hoje eu vou te falar onde são os melhores lugares para você botar a tua grana em 2022 para ter bons rendimentos, beleza? Então, pra gente começar, eu já vou direto ao ponto. Quando a gente fala em objetivos, né, para onde a gente tem que botar o nosso dinheiro, a gente precisa ter bem claro quais que são os objetivos que a gente tem com essa grana. E o primeiro e fundamental objetivo que eu falo para todo mundo ter, tanto quem me acompanha no Instagram, aqui no YouTube, o pessoal que está na minha consultoria, todo mundo tem que ter um primeiro objetivo, que é a reserva de emergência, que é montar um caixa. Então, para a gente montar uma reserva de emergência legal, o melhor local para deixar esse dinheiro são investimentos atrelados à Selic, né? Aqueles famosos 100% do CDI, 100% da Selic, 105%, 110%, né? A gente encontra aí algumas porcentagens diferentes, mas são esses investimentos ligados à CDI e à Selic, que são as taxas de juros aí do Brasil, né? A Selic é a taxa de juros do Brasil e o CDI replica a Selic. Então essa taxa de juros é o que baliza esses investimentos de liquidez diária. E o que significa um investimento ter liquidez diária? Significa que você pode mexer nele a hora que você quiser, o instante que você quiser. E isso é muito importante, é uma característica muito importante para a nossa reserva de emergência. Outra característica super importante para a reserva de emergência é a segurança. Então procura aí em algum lugar que esse dinheiro seja garantido, né? Que esse valor fique com você, independente do que aconteça, você vai ganhar aquele 100%. Se der algum problema, por exemplo, com o banco que você tem o seu dinheiro lá, que o FGC garanta o dinheiro para você, né, o Fundo Garantidor de Crédito, então procura aí investimentos tão protegidos quanto a poupança. Então hoje esses CDBs que pagam 100% do CDI e o Tesouro Direto, que paga também 100% da Selic, paga até um pouquinho mais de 100% da Selic, são investimentos que estão valendo bastante a pena para a nossa reserva de emergência. Super seguros e com liquidez diária. E onde você encontra isso? Você pode encontrar tanto através de corretoras, onde você vai ter um leque de opções maior aí para estar escolhendo qual investimento você vai botar para ser sua reserva de emergência, através dos bancos digitais, que tem uma facilidade gigantesca e normalmente são gratuitos, onde você consegue 100% do CDI com muita facilidade, alguns chegando aí até 120%, 150% do CDI, dependendo do banco que você vá. São bancos menores, podem ter problemas mais facilmente do que bancos grandes, mas seguem sendo super seguros. E nos próprios bancões, dos bancos tradicionais, você também encontra esse produto. Então, se tua grana está lá na tua conta corrente parada, ou se ela está lá numa poupança, pede aí para o seu gerente trocar esse dinheiro para um lugar de uns 100% do CDI, pelo menos 100% do CDI, como liquidez diária. Assim você vai estar garantindo pelo menos 30% a mais do que a poupança, com a mesma segurança desse tipo de serviço, né? Na conta corrente é nada, na poupança é um pouquinho, o 100% CDI é um pouquinho a mais, né? Que são os melhores investimentos aí mais ou menos que a gente tem para reserva de emergência. Quando a gente fala de um prazo um pouquinho maior, né? Parar de ser diário e fala de um prazo um pouquinho maior, a partir de 2 anos. E por que a partir de 2 anos? Porque nos investimentos na renda fixa, principalmente quando a gente investe para menos de 2 anos, a alíquota do imposto de renda é maior. Então, se você for investir para menos de 2 anos, eu aconselho a deixar aí num 100% do CDI mesmo, ou pegar um LCI ou um LCA. Quando a gente fala de investimento de um prazo um pouco maior, de 2 anos até uns 5 anos mais ou menos, a gente pode pensar aí tranquilamente em investir nosso dinheiro em renda fixa. Dessa forma, você vai garantir uma rentabilidade e a gente está num período excelente para comprar renda fixa. Desde 2017, a taxa Selic, que é mais ou menos o guia aí da renda fixa, não estava tão alta como está hoje. Dessa forma, os produtos são jogados lá para cima o prêmio que eles pagam para vocês. Pode ser e é provável que ao longo desse ano isso diminua, né? A tendência é que ao longo do ano a Selic vá dando uma baixada, vá dando uma corrigida, porque ela subiu muito no final agora de 2021. Então, para quem vai investir já, é um excelente momento para você estar aí garantindo bons produtos com bons rendimentos por um tempo aí de 2 a 5 anos, que é um período bem legal. Esse ano provavelmente ainda vai ser um pouco turbulento, a gente tem eleição, a gente tem as consequências das políticas econômicas ruins que foram feitas em 2021 e 2020, que já estão refletindo agora numa inflação super alta. Então na renda fixa a gente consegue aí alguns produtos, por exemplo, IPCA mais 6, IPCA é a nossa inflação. Né? Então IPCA mais 6, você vai ganhar sempre 6% acima da inflação. A gente consegue pré-fixado de 14%, 15%, né? São valores bem altos para você garantir, e você fazendo a compra desse produto, você vai ficar recebendo esse prêmio em cima do montante que você aportou lá, do montante que você investiu, até o prazo de vencimento, que eu sugiro que seja de 2 a 5 anos, para você não ficar com o dinheiro tanto tempo preso também, ter uma certa maleabilidade aí, uma movimentação mais fácil caso você precise. E quando a gente fala aí de um horizonte de tempo maior e de longo prazo eu considero 10 anos ou mais, a gente começa a entrar aí na renda variável.
né? Então a renda variável está num excelente momento de compra. Se eu trago para vocês, as ações brasileiras estão nos patamares históricos dos mais baixos que já tiveram aí nos últimos tempos. Então é um bom momento para estar comprando ações brasileiras. Tá provável que recupere a economia, que dê uma equiparada um pouco maior o real e o dólar. O real está muito desfalcado com relação ao dólar. Tem aí algumas muito boas opções para estar investindo aí e aproveitando essa crise brasileira. O preço das ações está lá embaixo, de empresas altamente lucrativas, né? Estão empresas muito boas, estão com preços relativamente muito baixos. Se você é um investidor fundamentalista, se você entende o que é fundamentalismo, eu deixei aqui alguns indicadores fundamentalistas super importantes para analisar. Só analisando esses aqui, você já consegue ter uma visão bem legal aí do que vale a pena e do que não vale a pena na hora de comprar uma ação nesse momento que a gente está vivendo agora. Mas dá uma olhadinha aqui, então, antes de comprar suas ações, dá uma analisada nas empresas que você está interessado, baseado nesses fundamentos, que você vai fazer algumas boas escolhas aí com certeza e vai conseguir pegar empresas que estão baratas, né? Que é sempre o nosso objetivo, comprar barato e vender lá no alto, vender caro. Então o preço de hoje de empresas boas, sólidas, altamente lucrativas, que ainda estão crescendo, para daqui a 10 anos, provavelmente vai se multiplicar bastante, provavelmente se multiplique mais do que a renda fixa. Mas temos que ter paciência e pensar no longo prazo. Então esse investimento em renda variável em ações brasileiras é recomendado aí para a galera que tem paciência, que está investindo por longo prazo, que vai dormir com a cabeça tranquila com a volatilidade da nossa bolsa. Outro investimento de renda variável muito bom para 2022 segue sendo as ações estrangeiras. Então as ações estrangeiras aí, elas têm uma coisa legal pra gente, elas trazem uma diversidade de moedas. Então caso o Brasil não se recupere da crise tão rápido quanto a gente espera, né, nesse próximo ano, demora uns 5 anos para recuperar, e o dólar continue subindo com relação ao real, se você tiver ações lá de fora, ações dolarizadas, a tendência é que esse dólar suba, a ação suba junto e você ganhe bastante dinheiro em cima do real, né? Então já é uma boa proteção contra o real, além de ser aí um baita do investimento, porque as maiores empresas do mundo não são brasileiras, né? Infelizmente as maiores empresas do mundo estão lá fora. Então é muito provável, não vou garantir para vocês nunca nada disso, mas é muito provável que a Apple continue crescendo, que o Google continue crescendo, que a Tesla, que a Disney, que várias empresas lá de fora, a Nike, a Coca-Cola, várias empresas estrangeiras sigam crescendo, se mantenham seus ritmos, pagando os seus dividendos e com mais solidez e mais segurança que no Brasil. Tá? Eu enxergo dessa forma a parte de ações internacionais. E tem um outro ativo muito interessante que é legal a gente ficar de olho também em 2022, que são os criptoativos. Tá rolando aí uma onda muito forte de NFTs, eu fiz um vídeo sobre isso que tá aqui também, que eu falei bem aprofundado sobre NFT, como elas funcionam, por que eu acredito ou não nesse ativo, mas é legal ficar de olho, tá, nos NFTs, é legal ficar de olho nas criptomoedas também, nas diversas criptomoedas que tem, escolher algumas aí para estar acompanhando e talvez fazendo pequenas compras. Dentre todos esses ativos, então se eu quero montar minha reserva de emergência, tenho objetivos de curto prazo e tenho objetivos de longo prazo, como é que eu vou montar a minha carteira pensando nisso? Tá? Como que eu monto a minha? Segue na mesma estratégia há anos aí já, mas como que a gente faz? A gente investe então na renda fixa, no 100% do CDI com liquidez diária para nossa reserva de emergência. É a sua prioridade inicial, então vai botando dinheiro lá até você ter um volume legal de caixa. Depois disso, começa a botar pequenas quantias para os seus objetivos de curto prazo e para os seus objetivos de longo prazo. Se você tem objetivos de longo prazo, mas você ainda é cauteloso, não sente seguro para investir na renda variável, não está disposto a correr volatilidade, mantenha a renda fixa também para os investimentos de longo prazo. A proporção legal para a gente fazer aí é para um investidor mais arrojado que está pensando mais no longo prazo do que no curto, ter uma porcentagem maior em renda variável. Então você vai direcionar um pouquinho mais ali para ações, fundos imobiliários, ações internacionais e criptoativos, né? Direciona um pouquinho mais para esse valor, pensando num horizonte de longo prazo, não é para ficar comprando e vendendo e fazendo trade, tá? Isso aí você vai perder dinheiro. É para pensar num horizonte de longo prazo. Então direciona um pouco mais, no máximo 70% da tua grana nesses ativos, beleza? Eu não recomendo para ninguém ter uma porcentagem muito grande, nem em NFTs e nem em criptoativos, porque são ativos novos e que tem muita volatilidade e podem dar certo ou não. Então você pode perder todo aquele dinheiro, como pode multiplicar ele em várias vezes. Então, como o risco é grande, é bom a gente botar só um pouquinho da nossa grana nesse tipo de ativo. Nas ações estrangeiras e brasileiras, como já são um pouco mais sólidas, são empresas já que têm anos aí de validação no mercado, se provaram aí ao longo do tempo, né, passaram do filtro do tempo. Então a gente pode botar um pouco mais da nossa grana nesse tipo de empresa, dentro desse 70% no máximo para o longo prazo. E 30% ficaria ali para nossa reserva de emergência,
e para renda fixa para objetivos de curto prazo então. Se você tem mais objetivos de curto prazo do que de longo nesse momento, a proporção pode variar um pouco. Você pode ir botando 30% só lá na renda variável e 70% na renda fixa para fazer um investimento maior. E caso você seja extremamente conservador e não queira correr risco com a renda variável, eu recomendo para você ficar também mais ou menos nessa linha aí de 70% em renda fixa e 30% em renda variável, tá? Mesmo pensando no longo prazo, se você for conservador, é legal ter um pouquinho mais posição em renda variável, porque pode ser que multiplique muito mais do que a renda fixa, né? Ela te dá um potencial de ganho muito maior, e o que é interessante para a gente tentar crescer e multiplicar o nosso patrimônio aí um pouquinho mais rápido. Pessoal, lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de venda ou de compra de nada. O que eu recomendo para vocês é se estudar, conhecer bem o perfil de vocês, traçar as metas de vocês para 2022, então as metas de 2022 mesmo, né? Tipo, eu quero guardar tanto por mês, quero fazer isso com meu dinheiro, quero ganhar tanto, né? Ganhar mais é um objetivo muito importante também, então quero ganhar tanto, quero guardar tanto, tal, até o final do ano. E já a bola aí, se você ainda não tem, ou revisa os seus objetivos de longo prazo também. Então, eu quero atingir R$1 milhão até o ano tal. Quanto que eu preciso botar por mês para atingir isso? Faz umas simulações aí e começa a fazer os seus investimentos direcionados para os seus objetivos. Sempre monta os seus objetivos e depois vê qual investimento é mais compatível, e não o contrário. Não sai investindo sem ter um objetivo bem definido. Porque se você botar sua grana ali toda em ações, você vai precisar do dinheiro daqui a pouco, está num momento ruim e você está perdendo dinheiro, você vai sair com prejuízo, e não é a ideia. Num horizonte de 10, 20, 30 anos, é muito mais fácil de ganhar dinheiro através da renda variável, por exemplo. Por isso que os objetivos eles têm que estar muito claros antes de você sair investindo em qualquer coisa. Então, seus objetivos para 2022 e para o resto da sua vida aí definidos, revistos se você já tinha. Então, com esses objetivos aí definidos, você monta a sua carteira e faz investimentos. Lembrando que nada do que eu falei nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda. As empresas que eu falei aqui foram apenas para fins de exemplos, né? Cada um tem que se conhecer, conhecer o seu estilo, conhecer os seus objetivos para definir quais vão ser os seus investimentos. Eu só aconselho sempre a ficar nessa proporção de 70-30, independente de que você seja super arrojado ou super conservador, fica em 70% no máximo em renda variável ou em renda fixa e 30% no mínimo também em uma dessas duas opções. E pessoal, se esse vídeo agregou aqui para vocês ficaram aqui até agora, eu vou pedir para deixar só o likezinho aí, se inscrever no canal, ajudar a gente a fazer o canal a crescer aí, esse conteúdo chegar para mais gente. Manda esse vídeo aí pra sua galera, manda o vídeo pro pessoal que tá precisando se organizar aí para 2022, tá com uma graninha querendo começar a investir, quer fazer um investimento pela primeira vez, manda pra galera que esse vídeo aqui é bem importante para você aprender a balancear e a ganhar dinheiro de fato aí nesse ano de 2022, beleza? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, clica num desses vídeos aqui que o YouTube vai estar sugerindo para vocês, clica no botão aqui de se inscrever também que deve estar aparecendo aqui para vocês e até a próxima, um feliz 2022, ótimos investimentos para todos. Se você assistiu o vídeo hoje e se você estiver assistindo novamente por acaso em outro ano, comenta aí também depois no final do ano como é que foram os resultados, se isso ajudou sua vida ou não, se você mudou de vida ou não por causa dos investimentos. E tamo junto, até a próxima, ao infinito e além. Fui!